Oi pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Sou eu aqui, a professora Natália, mais uma vez. Eu estava agora há pouco conversando com o meu advogado sobre a minha associação, a nossa associação, e eu me recordei de algo que me chamou muito a atenção uma meia hora atrás. Eu peguei um táxi e a gente vinha fazendo questionamentos sobre a violência, sobre o envolvimento dos jovens na criminalização, na marginalização, o que leva um jovem a se envolver na criminalidade. E ele me disse o seguinte, que esses jovens que se envolvem nessas questões de violência é um caminho que eles escolhem. É um caminho que eles escolhem, mas as consequências são dramáticas. Eu falei assim: moço, eu posso discordar do senhor? Ele disse: pode. Eu falei: olha, eu moro na favela mais perigosa do Distrito Federal. Ele falou: na estrutural? Eu disse: sim. Ele falou assim: lá é complicado, né? Eu falei: mas eu queria só discordar do que o senhor falou, porque eu vejo jovens, adolescentes envolvidos no mundo da marginalidade. Eu vejo como o que eu vi e observei e ouvi deles mesmos, na comunidade, na própria comunidade, é de que essa vida não é nenhuma escolha, é o que sobra. É o que sobra. Então, eu fiz análise dessa fala. O que eu pude perceber é que quando você tem um apoio, uma mão amiga para te sustentar, para te apoiar, para te erguer, para te levantar, eu não acredito que alguém escolha um caminho desse, porque é um caminho trágico, é um caminho dramático. Mas então por que esses meninos entram nesse universo da violência? Porque a naturalização desse tipo de comportamento. A naturalização que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que entre eles, esse caminho é normal, você pegar uma arma e sair para assaltar. Pelo menos foram análises que eu fiz. É comum na fala deles, na vivência deles, nas brincadeiras deles, eles levarem isso para a vida. Conseguir um carro, conseguir uma moto, conseguir um dinheiro, conseguir um tênis bacana, é muito mais rápido eles saírem para assaltar do que eles levantar cedo para aguentar a humilhação de uma sociedade cheia de conflito, uma sociedade preconceituosa. Ninguém quer ser alvo de chacota, ninguém quer ser chamado de bandido, ninguém quer ser chamado de viado, ninguém quer ser chamado de traveco. Então a própria sociedade, ela cria marginais, a própria sociedade segrega, a própria sociedade humilha. Não que eu esteja dizendo que o comportamento desses meninos sejam comportamentos corretos, claro que não. Mas o Estado, a sociedade, para cobrar, eles precisam estender a mão, eles precisam ajudar. Porque é muito fácil as pessoas apontarem o dedo para um defunto que acabou de ser morto por assalto e marginalizar mais ainda a vítima depois de morta. É muito comum, isso é natural, isso tornou-se natural. Então assim, quando essas pessoas saem para assaltar, elas saem do meio de nós. Elas não vieram de outro planeta para assaltar, elas saíram do nosso meio. É aí a firmeza do adágio popular conhecido como fruto do meio. Porque essas pessoas, esses meninos, esses jovens, esses adultos que entraram na criminalidade, eles entraram com a naturalização da criminalidade. Eu não julgo ninguém, eu jamais
vou julgar uma pessoa, jamais, porque ele saiu para assaltar, porque ele foi assassinado, porque ele estava assaltando e foi assassinado. Eu nunca, Deus me livre de abrir a minha boca para julgar alguém dessa forma. Então a própria sociedade é que cria esse tipo de comportamento, é que naturaliza esse comportamento. A sociedade em conjunto, gente. O exercício do egoísmo é uma característica própria da sociedade brasileira. É vocês que marginalizam, vocês promovem o medo desses meninos que moram em favela. Vocês chamam eles de favelado, chamam de preto, chamam de noiado, de drogado. Vocês associam nomes a essas pessoas que vocês não querem para vocês. Então eles são fruto do nosso meio, sim. Eles são fruto da nossa vivência. São fruto do meio de nós. O que houve foi um desvio de um caminho errado que eles trilharam. Mas ninguém, absolutamente ninguém, tem um caráter limpo, uma dignidade limpa o suficiente para apontar e julgar o comportamento de alguém. Se você ri da morte de alguém, se você ri da desgraça de alguém, você está doente. Você não é um ser humano. Você está vegetando dentro de você mesmo. Você está vegetando na tua própria prisão. Porque quando você vê pessoas que foram assassinadas publicamente no meio de uma BR porque estava assaltando, e você ri dessas pessoas, você zomba, você humilha, você está doente. Você é uma pessoa doente. Sabe por quê? Porque a vítima já foi punida. Ela não foi assassinada porque cometeu um crime, então ela já foi punida. Agora você que está vivo, que levanta a boca para dizer que uma pessoa dessa tinha mesmo era que morrer, você está doente. Eu vejo uma sociedade cheia de conflito, julgando as travestis porque estão na rua de prostituição, julgando esses meninos da estrutural porque moram numa favela, são pretos, mas apenas quem convive no meio deles sabe que há motivo, há uma razão para que eles chegassem a esses caminhos. Eu só queria que você entendesse, você que tem juízo na língua, você que tem juízo nos olhos, você que tem juízo no cérebro, você que tem juízo na alma, eu queria te dizer que você é uma pessoa doente. Você está doente, você está aprisionado nas normas de uma sociedade cheia de conflito. Eu acho que seria muito mais sugestivo se você estendesse a mão para acolher, para ensinar o caminho correto. Para ensinar o caminho correto. Não estou defendendo esses meninos como a atitude que eles tomam são atitudes corretas de jeito nenhum. Mas humilhá-las depois de mortas. Eu tenho tanto, sabe, é uma mistura, o que eu sinto é uma mistura de nojo com tristeza, com angústia, porque eu sei que nenhuma dessas pessoas que julgam tem a moral limpa, tem uma dignidade limpa para poder julgar alguém. Você precisa de ajuda. É isso que você precisa. É o que ele não teve, o que a vítima teve. É o que você está precisando. O que a vítima não teve é o que você está precisando. Ajuda. Você está precisando de ajuda. Porque se você está o tempo inteiro na igreja, orando, dizendo que tem uma aproximação muito forte com Deus, e de repente você abre a boca para dizer que um favelado preto tinha mesmo que morrer, é porque você está doente. Você não conhece a Deus. Deus não age dessa forma. As pessoas que realmente são próximas de Deus, um pastor de verdade, ele não incita esse tipo de comportamento. Você é um fingido. Você finge que é uma pessoa boa para agradar você mesmo, mas você no fundo reconhece que você está doente. A sociedade costuma ignorar uma brincadeira, que chamam de brincadeira, de chamar uma travesti de traveco, de chamar um gay de viado. Isso é a raiz de uma violência.
quando você apoia esse tipo de comportamento, você é tão covarde quanto esses agressores. Você deixou de ser um ser humano há muito tempo. Há muito tempo. As travestis são seres humanos como qualquer pessoa. Pagam imposto, mesmo que sejam jogadas numa rua de prostituição. Quem cobra o aluguel que elas pagam com o dinheiro da prostituição não olha e diz assim: eu não vou receber esse dinheiro porque é dinheiro de prostituição. Os donos de aluguel simplesmente estendem a mão e pegam o dinheiro. Sabe por quê? Porque não existe dinheiro de pobre, não existe dinheiro de drogado, não existe dinheiro de noiado, não existe dinheiro de tráfico, não existe dinheiro de prostituição na hora de pagar um aluguel. O dono do aluguel simplesmente estende a mão e diz: me pague, tá? Então quando vocês abrirem a boca para falar mal das travestis que estão se prostituindo na rua, por causa dos conflitos sociais de uma sociedade doente e cheia de conflito, você precisa de ajuda. Quando você abre a boca para menosprezar, para segregar, para humilhar, é porque você está tão doente quanto aqueles que você teve como alvo. Você sim, que diz ser o certo, que diz estar no caminho certo, que diz ter atitudes corretas. Se você usa das suas atitudes corretas como juízo daqueles que não é igual a você, é porque você você precisa de ajuda. Me faltam palavras para descrever esse tipo de gente. Porque você realmente precisa de ajuda, você está doente. Sabe por que eu afirmo isso? Porque eu olho para a sociedade e eu não vejo ninguém melhor do que ninguém, nem o que tem mais dinheiro. Sabe por quê? Porque o destino de todos é um só. O destino da travesti, o destino do gay, o destino do hétero, o destino do super hétero, o destino do macho, o destino do machão, o destino do super macho. É um só. O final da vida, todos vão para o mesmo lugar. Não adianta bradar, não adianta levantar aos berros, não adianta. Nós iremos todos para o mesmo lugar. Eu não consigo ver uma pessoa íntegra, absolutamente íntegra, abrindo a boca para julgar alguém. Eu não consigo ver. Eu vejo no meio das pessoas de todas as faces, de todos os comportamentos, pessoas. Eu não vejo ninguém melhor do que ninguém. Nem uma transgênero melhor do que uma mulher cisgênero, nem um gay melhor do que um hétero, nem um hétero melhor do que um gay. Eu não vejo ninguém melhor do que ninguém. Eu acho que seria muito mais viável se nós nos dessemos as mãos, esquecêssemos o egoísmo e pregássemos, sem distinção de cor, raça, sexo, condição social, gênero, nós nos dessemos as mãos e esquecêssemos que somos diferentes uns dos outros nessas questões, nas questões sociais, e lutássemos contra a violência. Eu acredito que o trabalho de ser humano seria muito melhor cumprido. É isso. Eu queria deixar essa reflexão hoje para vocês. Desculpem a emoção, tá bom? Beijo, obrigada.